Então vamos começando a fazer nossa lista de convidados. Vamos criar uma pastinha do exercício. Vamos chamar aqui de lista convidados. Certo? Lista convidados. Uma pastinha que eu criei, uma lista de convidados. Tá? Aqui na pastinha lista de convidados, eu vou criar o primeiro arquivo, que vai ser lista traço convidados.html. Pode ser assim. Que é o meu arquivinho, lista de convidados.html. Que é a tela, né? Então aqui vamos escrever a tela. HTML, né? Body, o head, certo? Só o corpo básico da página. Agora eu vou colocar uma divzinha para separar a parte superior, onde nós vamos colocar o formulário, e uma divzinha na parte de baixo, que é a div onde nós vamos ter a lista de convidados. Duas divs. Tá? E eu vou colocar aqui um H, só para dar um lista de convidados. O H1 talvez fique muito grande, né? Vamos colocar aqui H2, para ficar um pouquinho menor. Lista de convidados. Lista de convidados. Isso. Certo? E aqui, nós vamos pôr um input, né? Olha lá, um input, type text. Beleza? O usuário informar o nome do convidado. Deixa eu ver isso aqui no browser como está ficando. Aí, lista de convidados e aqui um input. Agora nós vamos colocar o seguinte. Vamos colocar uma div para o input text, certo? E vamos colocar uma outra div para o botão. Para o botão, que é o botão adicionar. Para eles ficarem num layout um embaixo do outro, empilhado. Adicionar. E agora? Bom, nós temos aqui a lista, né? Ainda não vamos fazer o CSS dela, tá? Só para a gente começar a pensar. Eu fiz um formuláriozinho e quando eu clicar no botão adicionar, eu quero que uma ação seja executada, tá? Então eu vou só formatar com vocês aqui o JavaScript. Tá? Então eu posso colocar lista traço convidados.js. Tá vendo? Lista convidados.js. Vou criar um JavaScript para gerenciar essa tela. Tá? Esse script ele vai ter uma classe que nós vamos trabalhando orientado a objetos, tá? Com JavaScript. Classe lista convidados. Lista de convidados é a classe que vai gerenciar a nossa tela. E nós vamos ter uma ação chamada adicionar. Quando nós executarmos a ação adicionar, aquele botão vai estar vinculado com essa ação, adicionar. Beleza? Esse método adicionar vai fazer o quê? Ele vai pegar o dado na tela, no formulário, e jogar dentro do elemento do DOM. Então ele pega da tela e joga na tela. Ele só faz isso. Ele pega de uma parte do DOM e joga em outra parte do DOM. Lembrando que o DOM são aqueles elementos de tela. Tá? Ele lê do HTML e insere no HTML. Mas só criar uma classe, lista de convidados, não resolve. Nós temos que criar um objeto dessa classe. Toda vez que você cria uma classe, ela por si mesma, do jeito que ela está aqui, ela não pode ser usada. Você não consegue usar ela. A não ser que você venha aqui e declare uma variável, vamos supor, chamada lista, recebe new lista convidados. Quando você faz isso, você está disponibilizando aquele objeto para o uso. Você está instanciando o objeto. A classe é como se fosse só uma receita. Imagina você vai fazer um bolo. A receita em si é só como tem que ser feito. Tá? Já quando você instancia uma classe,
é como se você tivesse já o bolo implementado. Você pode consumir aquilo ali, você pode usar aquilo ali. Tá? Igual a casa. A classe é como se fosse a planta de uma casa. Mas quando você instancia ela, você construiu um objeto daquela casa. Ou seja, você foi lá e construiu a casa. Agora você pode morar nela. Você pode usar aquela casa. Tá? Então, se eu não tiver isso aqui, eu tenho só o projeto de como a classe vai funcionar. Mas eu não posso usar ela ainda. Quando eu venho aqui e faço var lista, recebe new, lista de convidados, eu estou dizendo que eu posso utilizar agora esse programa. Eu posso utilizar ele. Porque ele só tem uma função, um método, que é o quê? O adicionar. Tá? Então, toda vez que eu quiser adicionar qualquer funcionalidade desse programa, eu tenho que usar essa variável chamada lista. Essa lista é o quê? É a representação desse objeto. Então, por exemplo, eu poderia ter várias listas de convidados. Lista 1, lista 2. Eu poderia ter aqui, ó, uma lista de convidados, uma lista 1. Eu poderia ter uma lista 2. Eu poderia ter uma lista 3. Eu posso ter 3 listas de convidados, por exemplo. Entendeu? Só que as 3 listas de convidados utilizam o mesmo programa, o mesmo algoritmo para inserir elementos. Então, por isso, o conceito de objeto é uma forma de você reaproveitar código. Hoje, nós não estamos precisando criar vários objetos de uma mesma classe. Mas pelo menos um nós vamos precisar. Um, vai usar ela. Mas a ideia da classe é que você possa instanciar ou criar vários objetos dela sem ter que reescrever várias vezes o mesmo programa. Você fala, pô, eu tenho uma lista, eu tenho uma classe para adicionar nessa lista. E se eu tivesse 2 listas? Utiliza a mesma classe. Se eu tivesse 3 listas? Utiliza a mesma classe. Se tivesse 1 milhão de listas? Utiliza a mesma classe. O mesmo programa, gerenciador de listas, ele serve para você usar ele em vários lugares diferentes. Aos poucos, nós vamos introduzindo devagarinho o conceito de adição a objetos. Tá? Não é o foco da aula. O foco da aula é entender o seguinte: eu estou criando um programa que vai ser executado quando eu clicar no botão. Por enquanto é isso. Tá? E aos poucos nós vamos amadurecendo esse conceito aqui. Tá joia? Então vou chamar de lista, porque não tem 1, 2, 3, 4, 5. Chama de lista. Tá? Então eu venho aqui e falo o seguinte: ó, quando eu clicar nesse botão, ao clicar nele, eu vou adicionar, eu quero chamar aquele programa que eu chamei de lista, o método adicionar. Lista.adicionar. Eu quero fazer isso aqui, ó. Lista.adicionar. Adicionar. Lista.adicionar. Só que esse programa aqui, ele não tem nenhuma relação ainda com o nosso HTML. Ele está num canto e o HTML tem outro. Eu vou até deixar os dois visíveis aqui, ó. Ó, essa separação aqui vai deixar eu visualizando os dois ao mesmo tempo. Aqui, ó. Deixa eu fazer assim, aqui. Aí, do lado de cá está o HTML e do lado de cá está o JavaScript. Certo? Não existe ainda nenhuma relação do JavaScript com o HTML. Tá? Embora na minha cabeça já está relacionado, mas no programa eu não falei isso. Como que eu faço essa relação? Como que eu falo que o meu HTML deve carregar esse arquivo aqui, ó, lista convidados.js. Linkar. Eu venho aqui e coloco a tag script. Eu venho aqui e falo, ó, script, né? Eu falo src, e eu falo o seguinte: carregue o lista convidados.js, tá vendo? Quando eu faço isso, eu estou falando, HTML, primeiro você carrega esse lista convidados porque eu vou precisar dele. Então esse programa aqui todinho, ó, é como se tivesse sido copiado e colado aqui, ó. É como se ele tivesse feito isso. Tá? Ele carregou, agora o navegador que está lendo esse HTML conhece e reconhece o nosso JavaScript. Agora sim, o comando um clique lá embaixo, lista.adicionar, vai funcionar. Por quê? Porque existe o tal do lista disponível, que é esse objeto aqui. Tá? Ponto adicionar quer dizer esse cara aqui. Beleza? Muito bom. E agora? Ao clicar nesse adicional, o que nós temos que fazer? Hã? Isso aqui é conhecido como uma função. O método é visto como uma função. É um método, tá? Agora, já está vinculado. Quando eu clicar aqui, ele já vai chamar esse cara. Eu não sei se é verdade ainda. Então, deixa eu colocar assim, ó. Console.log é uma forma de fazer isso.
Tipo assim, se de fato esse botão estiver programado, ele vai imprimir na tela. Clicou. Clicou no adicionar. No add. No adicionar. É legal você ir fazendo isso aos poucos. Você carrega aqui a página, tá vendo? Com o botão adicionar. Vou mostrar o inspect elemento, porque é nele que está o console. Como eu falei, console.log, é nele que eu vou visualizar. E eu vou adicionar. Olha lá. Clicou no add 5 vezes. Ó. Ele abreviou para ficar um monte de coisa acumulada. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estou clicando, ele está funcionando. É uma boa prática você ir testando. Porque, vamos supor, se deu um problema aqui no meu link, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, eu dei um erro nele aqui. Se eu carregar a minha página, já deu um erro aqui, ó, dizendo, ó, seu arquivo está bugado. Então é uma boa prática você já ir testando. Já vai linkando, já vai testando. Pequenas fases você vai testando. Não é assim, vai lá, programa tudo, aí agora deixa eu ver se deu certo. Você vai fazendo e vai testando, fazendo por etapas. Tá? Aí. Deu erro. 8 vezes o mesmo erro. Lista is not defined. Claro que ela não está definida, porque deu pau no carregamento. Esse cara que não existe. Ó. O get quer dizer o quê? Eu fui buscar esse arquivo, mas eu não... File not find. Not found. O file not found quer dizer o quê? Eu não achei o arquivo. Não foi encontrado. Então deixa eu corrigir aqui. Uma dica é segura o Ctrl aqui mesmo e clica. Se ele carregar o JavaScript dentro da IDE, quer dizer que tá certo. Segura o Ctrl aqui dentro. Tá? Voltando aqui, olha lá. Funcionou o clique. Beleza? Vamos fazer isso aqui.